Queridos, graça e paz. Muito bem, irmãos, bom estar aqui com os irmãos de volta. Estivemos fora no final de semana passado, prolongando um pouquinho na terça. Fomos no sábado e no domingo, cumprimos uma agenda lá em Patos, na primeira igreja. Depois nos estendemos um pouquinho a Souza e retornamos aqui na quarta. Ontem à noite nós tivemos atividades aqui da igreja, mas fomos a São João do Cariri pregar no encerramento da Semana da Cultura Evangélica, um evento que é promovido pelo município, juntamente com as igrejas evangélicas daquele município. E tivemos a oportunidade ontem à noite de partilhar, ministrar a palavra também, lá em São João do Cariri, e hoje com os irmãos aqui, se Deus permitir, agora pela manhã e à noite também. Nós queremos dar oportunidade ao departamento infantil, para que o departamento infantil possa sair. Nós vamos seguir aqui com o nosso estudo na Confissão de Fé de Westminster. Os adolescentes também, isso. Queridos, nós vamos retomar o nosso estudo na Confissão de Fé de Westminster e nós seguiremos, irmãos, esse estudo. Na sexta-feira nós tivemos reunião do conselho, onde nós já estivemos tratando, sobre a liderança, nomeação de liderança para o ano de 2022 e também fazendo alguns acertos com o reverendo Aguinaldo. E ele dará continuidade ao estudo da Confissão de Fé, então logo assuma a igreja no início do ano. Então nós vamos caminhar alguns capítulos ainda à frente, até dia 26 de dezembro, e aí a partir de janeiro os irmãos darão continuidade ao estudo na Confissão de Fé, para que feche esse ciclo, da Confissão de Fé, os irmãos possam naturalmente cumprir todo o cronograma, já que não deu tempo a gente trabalhar, ou não dará tempo a gente trabalhar até o final, a todos os capítulos, os 33 capítulos da nossa Confissão de Fé de Westminster. Mas os irmãos certamente continuarão estudando, de modo que concluirão o cronograma desse material, que eu acredito ser muito útil, muito importante, para que nós tenhamos uma visão correta a respeito daquilo que nós cremos. Nós cremos na Bíblia, na Palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Mas nós cremos que os símbolos de fé, Catecismo Maior, Breve Catecismo e a nossa Confissão de Fé, esses símbolos, eles sistematizam aquilo que nós acreditamos. Por isso que é importante que os irmãos deem continuidade ao estudo e a gente tenha então essa visão completa da nossa doutrina, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós cremos, tá certo? E a gente está trabalhando o capítulo 19, porque é um pouquinho mais extenso, e a gente viu as sessões iniciais, O capítulo 19, ele trata sobre a lei de Deus, E é importante que quando a gente fale sobre a lei de Deus, a gente entenda as distinções da lei de Deus. Tiago, pode passar aí, por favor? Volta só um pouquinho, Tiago. Isso, seção 1. A gente já viu, irmãos, que Deus estabeleceu uma relação baseada num pacto, o pacto das obras. Adão e Eva, vocês me obedecem e vocês terão vida. Adão e Eva, vocês me desobedecem e vocês terão o quê? Morte. Então, pacto das obras. Quando é, isso, a questão bem básica que eu quero que os irmãos memorizem, quando é que
esse pacto se encerra? Quando é que esse pacto termina? A partir do momento que Adão e Eva comem daquele fruto proibido. Ali encerrou o pacto das obras. Se estabeleceu um pacto da graça. Então aquela frase, né? Eu sou salvo, a gente está na época da graça. Claro. Desde Gênesis 3,15 que a gente está na época da graça. A gente não está na época da lei. Agora, Deus administrou a sua graça no contexto do Antigo Testamento pela lei. E Ele administra no contexto do Novo Testamento e da era cristã pelo Evangelho. A diferença é essa. Mas todos nós somos salvos com base na graça de Deus, mediante a fé. A fé é o instrumento. Vamos nos recordar de Efésios 2. Vocês são salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a fé é o instrumento. Aí Paulo trabalha lá em Romanos. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a sua justiça. Ou seja, é a fé. A fé numa promessa. A fé numa promessa que Deus estabeleceu lá no primeiro evangelho, no proto-evangelho em Gênesis 3,15, e que essa promessa vai cada vez mais ganhando forma até chegar ao cumprimento que é na pessoa bendita de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: o mistério outrora oculto agora é plenamente desvendado, visto. Quem é? Cristo Jesus. Não é? Cristo Jesus. Aquela expressão lá de Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Espírito nulo revelou. Quem foi isso que Deus tinha preparado, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano? Cristo e a sua obra redentora. Mas o Espírito nos revela. Por essa razão, diz Paulo ainda nesse mesmo contexto, o homem natural não entende as coisas espirituais. Para ele, eles são o quê? Loucura. As coisas espirituais se entendem espiritualmente. Somente o homem espiritual pode entender. Aí Paulo está falando de quem no capítulo de número 1? Ora, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, é escândalo para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é a demonstração do poder e da sabedoria de Deus. Então, essa, irmãos, é a base da salvação de todo crente. Graça. Ninguém, absolutamente ninguém, é salvo com base em obras. Por quê? Porque mesmo os grandes homens da Bíblia, vou citar de novo Abraão, o que foi que Abraão fez, irmãos? Abraão é o pai da fé. Mas o que Abraão fez? Abraão mentiu. Diz que Sara era o que dele? Irmã e não esposa. Abraão antecipou o cumprimento da promessa de Deus quando Sara chegou para ele e disse assim: coabita aí com Agar para ver se você vai ter uma descendência, porque a promessa que você ia ser pai de uma numerosa nação não vai se cumprir, porque eu sou estéril. Moisés, o grande libertador do povo, homem paciente, homem que se colocava na postura de mediador, de intercessor pelo povo, quando Deus dizia: eu vou punir esse povo. Foi que Moisés fez. Deus disse para Moisés, lá nas campinas de Moabe: ó Moisés, você só vai avistar a terra prometida, mas você não vai entrar não. Porque lá em Refidim, quando eu mandei você ferir a rocha, você fez o quê? Feriu 2 vezes. Davi, o homem segundo o coração de Deus, adulterou, mentiu, tramou a morte de Urias, cobiçou. Se fosse por obras, esses homens estariam aonde, irmãos? Estariam no inferno. É graça. É graça. Então, do começo ao fim, salvação é somente pela graça mediante a fé. Então, não reproduzam essa frase e
ensinem aqueles que porventura em algum momento disserem: a gente está na época da graça e não mais da lei. Claro, querido. Quando alguém diz isso, eu digo: claro. Mas você acha que graça depois de quando? Aí você disser: não, depois de Jesus. Aí eu disse: aí é o seu equívoco. Graça é lá desde o começo. Mas não é graça Martins, não. É graça, favor e merecido de Deus. É desde Gênesis 3,15. Todo crente é salvo somente pela graça de Deus. Muito bem, vamos avançar. Isso aí a gente já trabalhou, não é? Pode passar, Tiago. Também já mencionamos isso aí, né? A lei, a quebra da lei. Pode passar. Pode passar também. A gente trabalhou esses aspectos, né, do que a lei cerimonial ela era. Ela era uma espécie de tipo, né, de sombra para apontar para uma realidade que era justamente a realidade de Cristo. Aí a gente trabalhou bastante sobre isso também no domingo anterior, há 15 dias atrás, então não vou me alongar aqui nesse ponto. Muito bem, aqui, Tiago, a partir daqui. Volta um pouquinho para a seção 4. Isso. O que eu queria, irmãos, enfatizar mais aí com os irmãos, esse aspecto da classificação tríplice da lei de Deus. Isso é algo que eu queria muito que os irmãos gravassem, que os irmãos memorizassem. Quando a gente se refere à lei de Deus, a gente está se fazendo referência ao todo, ao geral. Mas a gente precisa ainda entender a subclassificação ou subcategoria dessa lei de Deus, que são 3. Vamos nos recordar quais são? Lei civil, lei moral e lei cerimonial. A lei civil, e aí é o ponto lá que trabalha, não é? A esse mesmo povo, a Israel como nação, o que foi que aconteceu? Considerado como um corpo político, Deus deu leis civis. Deus deu leis civis. Por quê, irmãos? Ora, se Israel estava ali constituída como uma nação, como um governo, como um corpo político, é claro que ela precisava resolver questões interpessoais. Exemplo: alguém foi lá e furtou o boi do outro. Como é que se resolve isso? Qual é a penalidade? Qual é a forma de reparação? Alguém foi lá e por motivo torpe tirou a vida da outra pessoa. Como é que deve fazer? O ladrão de galinha foi lá e roubou a galinha do puleiro lá do vizinho. Como é que se resolve? Isso que a gente faz hoje, né? Porque a gente faz muito isso hoje. Qualquer coisa, não, vou procurar a justiça, vou dar entrada na justiça. É buscando o que? O nosso direito civil. A gente se sente usurpado e aí a gente aciona o poder judiciário para que ele aplique a lei civil que norteia as relações interpessoais. Só abrindo um parêntese aqui. Os irmãos, não sei se os irmãos acompanharam e viram, mas aqui na Bahia, o Poder Judiciário obrigou o pastor de uma igreja a, durante 30 dias, se retratar e se desculpar nas transmissões dos cultos por causa de iniciativas outras de movimentos minoritários, onde se não pode nem se mencionar a palavra. Agora, recente, viu, irmãos? Não é coisa de muito tempo atrás, não. Agora, coisa recente. Os irmãos verem a que nível nós estamos chegando. E agora, com questão de transmissão, né? Eu estou com vontade, Toninho, de fazer igual o pastor Zé Maria Araújo, né? Zé Maria Araújo disse que quando Zé Maria Araújo chegava aqui na igreja, e aí ele ia lá atrás, aí dizia: desliga a corneta, quando tinha a corneta lá em cima, né? Aí a turma já saía e dizia: hoje a macaca vai piar, né? Hoje ele vai descer a madeira, né? Aí eu estou vendo a hora de fazer isso, né? Desliga aí, Isaac, a transmissão, porque hoje a gente tem que descer a macaca, né? Quando diz a história. Mas necessariamente não é nem na igreja, mas tratar de assuntos que
A turma vai lá, pinça, né, uma partezinha e, meu amigo, lacra, porque agora a gente está vivendo a época da lacração. Irmãos, vejam bem, aquilo que a gente já tratou aqui na igreja em outros momentos. O país é um país livre para que você escolha sua religião, sua sexualidade, a maneira como você vai, certo? Se relacionar, suas crenças, seus valores, a maneira como você vai viver, desde que naturalmente isso não seja nocivo e prejudicial ao outro. Agora, privar a gente de falar da palavra de Deus, de temas que a Bíblia diz claramente que são pecados, e a gente vai ter que se calar, vai ter que se retratar, ter que pedir desculpa, porque A ou B ou C se sentem ofendidos. Olha o nível que a gente está chegando no nosso país, né? Olha o nível que a gente está chegando no nosso país. Então, eu não me aperreio muito, porque eu tenho convicção de que a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus deixa muito claro que no período que a gente for perseguido, naturalmente a gente vai, ou no período mais próximo à vinda de Cristo, a gente vai ter perseguição intensa, crueldade, o amor de muitos vai esfriar, o aparecimento de falsos. Lembra quando Jesus disse? Vão aparecer vários cristos, ele ali. Jesus disse, são falsos profetas. Então, o que a igreja não pode, irmãos, é negociar a palavra. O que a igreja não pode é ter medo de proclamar a palavra de Deus. Mas é assim que está acontecendo. É assim que está acontecendo. Isso é agora, viu? Coisa de 10 dias atrás. Então, a realidade não está muito distante da gente ser privado de falar determinadas verdades, ou de se falar, entender que vai ter perseguição, vai ter lacração, inclusive do poder judiciário. Que a gente acha tão blindado, tão justo, tão correto, tão ausente de ideologias, não é? Tão ausente de ideologias. Está aí, hoje os irmãos sabem que a turma aqui da igreja que está trabalhando vai fazer o Enem, né? O exame do ensino médio nacional, que durante muitos anos foi marcado por influência ideológica. Os textos, a redação, né, os temas abordados, e você tem que se submeter àquela ideologia. Você não tem a liberdade de pensar diferente, não. Se você pensar contrário, é zero na redação, não é? Então, coisa sutil. Lembram lá de Gramsci, quando a gente estudou aqui sobre ideologia de gênero? Lembram? Karl Marx era a implementação do marxismo pelo quê? Pela guerra armada. Certo? Que marcou a história do nosso país na década de 60, certo? Com a chamada, né, o pessoal chama a ditadura militar, o regime militar, né? Então, marcado lá pela guerra. Hoje não é mais pela guerra, se bem que tem alguns movimentos sociais que ainda fazem o que fazem, os irmãos sabem, né? Invadem propriedades de terra, invadem. O problema do latifundiário tem que ser resolvido legalmente, com a reforma agrária, e não com invasão do que é propriedade privada, não é? E aí o que acontece? Hoje a gente está lá naquela filosofia de Gramsci. O Ocidente precisa ser educado pela filosofia marxista, e isso precisa ser feito de forma o quê agora? Pela revolução intelectual. As universidades, os institutos, as escolas. Por isso que estão querendo pegar nossas criancinhas, tá certo? De 4, 5, 6 aninhos, e estão querendo colocar lá uma bonequinha e um carrinho para que elas escolham qual brinquedinho elas querem brincar. Quando a gente, papai e mamãe, não vai poder fazer aquilo que Deuteronômio diz. Ensine a criança por onde você for, ao levantar, ao deitar, ao acordar. Pense nisso. Porque às vezes, irmãos, o problema é que a gente pensa muito de forma apaixonada. Mas tente pensar de forma cristã, bíblica, para a gente ver essa influência.
né, no sistema educacional, na realidade que a gente está vivendo no nosso país, onde se prega uma democracia, um Estado de direito, que a gente tem liberdade de se expressar, mas quando a gente se expressa contrário a uma minoria, a gente é lacrado, é perseguido. Então, a realidade que a gente está vivendo. E a igreja precisa ser suporte, viu? Porque quem dá a cara a tapa é o pastor. Mas a igreja precisa ser suporte, pagando advogado, orando, visitando na cadeia. Certo? Porque os irmãos acham que aquela realidade de Paulo ela não pode acontecer hoje. Lembram quando Epáfras, Epafrodito, de Filipos, de Colossos, viajavam para ir visitar Paulo, levar dinheiro para dar uma oferta a Paulo, para ver como é que Paulo estava, se Paulo estava bem. Muito parecido com o que a gente vai viver futuramente, irmãos. Os irmãos vão visitar lá na cadeia, né? Os irmãos vão pagar um advogado, vamos contratar um advogado para defender o pastor da igreja, né? Para ir perante um ministério público quando for acionado, com um bom advogado para defender ali. Essa é a realidade que a gente está vivendo. Sim, Josi. Não, é o sistema educacional como um todo. Exatamente. Isso. É. Sim. É. Não, essa é uma realidade, irmãos, que é afetada por todo o sistema educacional, privado e público. Agora, a questão pública é porque às vezes há uma interferência e um monopólio maior, imposição de cima para baixo. Não é? Em particular, às vezes, as escolas confessionais, como a Igreja Presbiteriana, que tem o Colégio Agnes em Recife, tem o Colégio 15 em Garanhuns, tem outras escolas menores vinculadas às igrejas. Como elas têm essa declaração confessional, então elas mantêm, não é, uma certa autonomia para escolher o material e a direção pedagógica que a escola vai seguir, não é? Mas é complicado, é complicado. A igreja precisa estar orando, a igreja precisa estar firme e a igreja precisa ter coragem. A igreja precisa ter coragem, não retroceder e não recuar, certo? Porque daqui a pouco vai ficar complicado, vai ficar complicado. Olha, para os irmãos terem uma noção, certo? Uma certa oportunidade eu fui convidado para fazer um casamento e a pessoa me disse, sabe o que, irmãos? Para eu ter cuidado com a palavra submissão. Diga aí, um pastor vai celebrar um casamento e tem que ter dificuldade de usar outros adjetivos, né, usar sinônimos, porque se usar submissão, aí as feministas se doem. Ah, isso é uma visão machista, opressora, não é? Humilhante. Perceba, irmão, você vai fazer um casamento. Você vai se reportar textos da Bíblia que são claros, onde diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido. E aí a gente precisa explicar o que é submissão, que não é servidão, não é escravidão, não é inferioridade, certo? Não é maus tratos, tudo isso. Agora a gente pega o quê? A gente pega os excessos errados e traz como modelo, como exemplo para demonizar uma palavra que é bíblica. Aí eu pergunto a vocês, tem como na cerimônia de casamento um celebrante, à luz da Escritura, não usar a palavra submissão?
mas vai doer, vai incomodar. As feministas vão logo de imediato pular e reclamar e achar que censurar, que é isso que acontece. É isso que acontece. Né? Enfim, irmãos, vamos seguir. Então a gente tem lá leis civis. Essas leis eram para nortear a vida de Israel como nação. Abram aí rapidinho, irmãos. Êxodo. Vamos abrir aí em Êxodo. A gente não vai ler porque são muitas leis, mas os irmãos que fazem aquela leitura anual das Escrituras, certamente já viram, não é? Êxodo capítulo 21. Agora, irmãos, o que me impressiona quando a gente lê as leis civis de Deus dadas a Israel, é que esse é o ponto-chave que eu sempre enfatizo, é que qual é a lei maior, se a gente pensar assim, desse tripé, lei civil, lei cerimonial e lei moral, qual é a lei maior desse tripé? É a lei moral. Ela é a primeira, inclusive, Êxodo 20. Dela, como reflexo dela, irmãos, eu tomei banho hoje antes de sair, viu? Porque essa mosca está de novo aqui me perturbando, Flaus. É só para esclarecer, tá certo? Essa lei cerimonial e essa lei civil, ela reflete o caráter da lei moral de Deus. E aí, quando eu penso em refletir o caráter da lei moral de Deus, eu me lembro do Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Quando a gente lê, hoje de noite mesmo a gente vai trabalhar um pouquinho sobre questão de escravidão, né? À luz de Pedro. Quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, infelizmente, a gente não consegue se despir dos nossos pressupostos ou das nossas concepções já definidas. Então, quando a gente vê o termo, eu digo isso porque uma vez eu estava pregando aqui na igreja e eu falei sobre o termo grego doulos, né? Quando, por exemplo, Judas diz lá, Judas, servo de Jesus Cristo. A expressão lá é doulos. A expressão grega, doulos, significa escravo. Nós somos escravos. Aí alguém me questionou ali na porta. Essa palavra não existe. Eu digo, não existe? Está no texto original, meu querido. Está no texto. Agora, o problema, sabe qual é? É porque a gente tem a visão de escravidão que foi promovida aqui no Brasil, no período da colonização do país, né? Que colocava o escravo no tronco e metia o açoite para cima e castigava e tratava como um objeto. A gente precisa ler a escravidão à luz da Bíblia. E quando a gente lê a lei civil, a gente vê a ponto, para os irmãos verem, a ponto de ter uma lei civil que dizia o seguinte: o escravo, quando ele perceber que foi bem tratado pelo seu senhor, depois de um certo tempo que ele receber a alforria, ele pode decidir continuar voluntariamente sendo servo daquele senhor. Aí para isso ele fazia o quê? Ele furava a orelha. Porque havia uma identificação visível de que aquele era escravo, era servo, mas era o quê? Voluntário em gratidão ao seu senhor. Tinha um tempo. Inclusive, irmãos, tinha o tempo. Eu fico olhando hoje a turma, esse movimento, né, ideológico, metendo o pau no agronegócio do nosso país, né? Mas eu fico lembrando, e aí por outro lado o capitalismo selvagem, né, que explora as nossas riquezas naturais sem pensar que elas são limitadas, que elas são finitas, certo? Porque são finitas. A gente está vendo aí a crise hídrica que a gente está vivendo no país, mas Deus já contemplava tudo isso nas leis civis, porque ele dizia que tinha um período para a terra fazer o quê? Descansar. 7º ano tinha que fazer o quê, Toinha? Tinha que passar o ano sem, mesmo que fosse aquela terra de baixio que a gente chama, não é?
aquela terra bem frutífera, que tudo que planta ali dá, a margem de um rio, o vazanteiro, né? O irrigante que está ali plantando. 7º ano, esse pedaço de terra aqui tem que descansar. Os irmãos verem como a lei civil de Deus, ela era perfeita, contemplando o suprimento do que o homem precisa, mas ao mesmo tempo preservando aquilo que Deus tinha criado. Qual é o problema, irmãos? É porque nós não obedecemos à lei de Deus. Aí o homem agride o meio ambiente, e o meio ambiente faz o quê? Responde a essa agressão. Por quê? Porque lá em Gênesis 3, isso faz parte da maldição do pecado. Você vai trabalhar e em fadiga, em suor, vai ganhar o seu pão, e a terra produzirá abrolhos e cardos, e a terra também sofrerá, e ela será amaldiçoada por causa do pecado. Por isso que Paulo diz em Romanos, que a criação geme e aspira o dia da sua redenção, da sua libertação. E aí Apocalipse nos diz, né? Vi um novo céu e uma nova terra. Vi um novo céu e uma nova terra, porque aquilo ali já passou. Aí, irmãos, tudo isso, o que é que faz a gente pensar? Que obra magnífica a obra de Jesus. Tudo isso é por causa da obra de Jesus, sabiam disso? Tudo isso é por causa da obra de Jesus. Ela traz benefícios para a gente, pessoas, a libertação, o perdão de pecados, né? A justificação, o novo nascimento, toda essa parte, mas a obra de Cristo, ela é uma obra cósmica, vamos usar essa expressão. Ela restaura absolutamente tudo que Deus criou, não só a gente, criado à imagem e semelhança de Deus, mas o próprio cosmos, criado por Deus, também sofrerá benefícios da obra de Cristo Jesus. É uma obra completa, é uma obra perfeita, né? Não tem necessidade de adição, porque Jesus já fez absolutamente tudo, né? Mas olha aí, irmãos, Êxodo 21. Leis acerca, só os títulos aí em negrito, né? Leis acerca dos servos, certo? Leis acerca da violência, versículo de número 12. Quem ferir o outro, de modo que este morra, também será. Isso aqui é chamado o quê, irmãos? Pena de morte. Pena capital. Praticada no antigo Israel. Certo? Capítulo 22, leis acerca da propriedade. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma. Respeite a propriedade privada. Respeite a propriedade privada. Percebe os opostos, né, dessas leis que nós vamos tirar na marra, invadindo as grandes propriedades de terra, invadindo os órgãos públicos. Nós vamos nos apossar. Essa é a filosofia, a ideologia marxista. Está aqui, certo? Pastor, e os pobres? Aí tem leis, irmãos, dos pobres. Tem leis aí que vão mencionando aí na sequência. Generosidade, deixa lá as espigas de milho na colheita caírem dos cestos, deixa lá, para que as viúvas e os órfãos e os estrangeiros e os pobres depois passem colhendo e tenham o quê? Comida na mesa. A lei civil de Deus, ela é completa e ela não extingue a existência de classes. Preste bem atenção nisso, viu? Na Bíblia não tem extinção de classe social. Jesus mesmo disse, lembram lá quando Judas estava preocupado com aquela mulher que levou, né? Quebrou o vaso lá de alabastro, né? De nardo puro, caríssimo, e lavou os pés de Jesus, enxugou com seu...
Mas a gente poderia ter vendido, ter distribuído aos pobres. Jesus disse assim: os pobres sempre tendes convosco. Agora aqui, pobreza. E pobreza, o que é pobreza? É você não ter em abundância. Pobreza não é faltar o essencial, não. Aí é miséria. E aí a igreja também não pode pregar e aceitar isso, não. Certo? A igreja não pode entender, então a gente é para ser os miseráveis. Não. O salmista diz o quê? Já fui moço, hoje sou velho, porém eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele precisa ter no mínimo arrozinho, feijãozinho, carne, frango, ovo na mesa. Ele precisa ter a roupinha para usar. Ele precisa ter dignidade, ele precisa ter saúde. Quando chegar numa UPA, no hospital, precisa ser bem atendido. Certo? Ele precisa ter uma educação de qualidade para os seus filhos, para que, se ele não pode pagar uma escola privada, nem uma universidade privada, seus filhos tenham condições de estudar e ter boa qualidade no ensino. Ambientes confortáveis, professores qualificados. Aí sim. Aí no Brasil tem isso, irmãos? Tem não, viu? No Brasil não tem. Aí sim a igreja pode se unir no combate às desigualdades sociais, porque elas são extremamente absurdas no nosso país. Aí tem pessoas miseráveis, mendigando, certo? Passando, expostos a extremas necessidades, não tendo direito, ou não é nem tendo direito, tem direito, mas não tem acesso àquilo que lhe é de direito, dignidade. A irmã Adriana, eu posso testemunhar isso, né, Adriana? Se Deus não tivesse aberto uma porta em outro lugar, o intervalo entre uma consulta e outra para começar o tratamento de uma doença que os irmãos sabem que se avança rapidamente, se não intervir imediatamente. E aí? Percebe? Então, essa é a realidade do nosso país. Aí a igreja pode sim combater isso, pregar contra isso, lutar contra isso. Agora, não com essa bandeira ideológica de que todos são iguais, de que todos têm que ter as mesmas coisas, de que... Isso aí não existe. Isso aí não existe. Como é, Toninha? Respeita a propriedade privada. Aí você tem outros meios legais. Tem a reforma agrária que deveria ser feita. O estabelecimento de quantidades de terras produtivas ou não. Aí tudo bem. Mas não desrespeitar, como nos diz a Escritura aqui. Certo? Versículo 22, capítulo 22, leis... a gente já citou aqui, não é? Versículo 16, leis civis e religiosas. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará o seu dote e a tomará como mulher. Questão da vida moral. Irmãos, se a gente lê, capítulo 23, o testemunho falso e a injúria. Lembram que hoje está sendo mais apregoado processo de danos morais? Danos morais é isso aqui. Danos morais é isso aqui. São pessoas que muitas vezes fazem comentários acerca das pessoas sem pensar no dano que causa depois. Aqui, estabelecido pela lei de Deus. Deveres dos juízes, olha aí o poder judiciário. O ano de descanso, que a gente estava citando aqui, versículo de número 10 do capítulo 23. 6 anos semearás na tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano fará o quê? A deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer. Por quê, irmãos? Porque uma terra que produz durante 6 anos, no 7º ano ela vai, mesmo sem lançar a semente, ela vai produzir alguma coisa. Aí o que é que diz aí, E do sobejo comam os animais do campo, assim farás a tua vinha e com o teu olival.
Então, a lei civil de Deus, ela é também uma lei que é boa, que é saudável, porque ela reflete o caráter da lei moral de Deus. No Brasil, nós não seguimos a lei civil de Israel, porque nós somos uma outra pátria, uma outra nação, lógico. Mas nós deveríamos estabelecer as nossas leis civis com o espírito da lei moral de Deus, que é a lei perfeita. Mas, infelizmente, não é isso que a gente tem visto. Vamos avançar. A lei moral, né, que a gente já trabalhou, os 10 mandamentos, e aí a gente mencionou esse aspecto que ela é digna de obediência até os nossos dias. Vamos seguir. Pode seguir, Tiago. Só para enfatizar a diferença, irmãos, é assim. Pastor, os 10 mandamentos a gente tem que cumprir hoje? Sim ou não, irmãos? Sim, lei moral. A lei civil, a pena capital, a gente deve ter no Brasil hoje? Não. Não. Por quê? Porque o nosso país é um país corrupto, injusto. E por essa razão não cabe pena capital. Porque se eu couber pena capital, só quem vai ser morto é quem? É pobre e negro. E pequenos furtos. Eu duvido um criminoso de colarinho branco ir para um corredor da morte. No nosso país não vai. É absolvido. Se tiver entrar na cadeia com um mês depois é solto. Não é? Desvia, rouba o erário público e depois é solto, inocentado. Aí a gente vai confiar num poder judiciário desse para implementar a pena capital no nosso país? Não. Não. Certo? Então só para a gente entender um pouquinho. Vamos lá, a questão dos grandes produtores do Brasil, né? Deveria sim ter aquela terra produtiva durante um período, mas deveria se estabelecer, à luz de estudo da ciência, um período em que a terra deveria dar um descanso e fazer o cultivo em outra. Ou, se aqui é produtivo, mas ali há desmatamento, deveria haver o reflorestamento ali daquela área. Uma lei de compensação. Aí sim deveria ter. Então, percebem, irmãos, que a gente pode não pegar e importar na íntegra as leis civis de Israel, mas as leis brasileiras deveriam seguir o espírito da lei moral de Deus. As penas para a violação da integridade física da pessoa deveriam ser mais duras. Deveriam ser mais duras. Podemos não defender a pena de morte, mas a gente poderia defender a prisão perpétua. Por que não? Porque crimes hediondos, como estupro, como a pedofilia, por que esses crimes não são pena perpétua? A corrupção, por que não vão ficar lá perpetuamente? Deveria haver isso. Sim, John. É o próprio meio. É a influência ideológica. Não é que, na verdade, o criminoso é vítima da sociedade. Aí, irmãos, aí é a gente ignorar, né, todo esse arcabouço aqui da escritura da lei de Deus. Vai lá e faz o que... Os irmãos viram o que aconteceu essa semana, né? O crime é hediondo aqui pertinho do nosso município, em Sué. As razões, as motivações, a polícia certamente investigará. Mas, enfim, crimes como esses e outros mais, que a gente tem visto aí, deveria ter uma pena mais dura e um cumprimento mais duro. Agora, por outro lado, o nosso sistema carcerário é um sistema também desumano. Não é? É um sistema desumano, que o indivíduo rouba uma galinha e sai de lá mestre para roubar um banco. Certo? Então, é todo um sistema
não é, retroalimentado. Mas que a gente não pode, por causa disso, ir nessa direção, entendeu, Jonathan? De achar que o criminoso é vítima do meio, da sociedade ou do contexto em que ele está inserido. Ele é vítima da própria maldade que habita no coração. Joselma leu Jeremias 17, o versículo seguinte, né? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, versículo 9 de Jeremias 17. Quem o conhecerá? Então, é o pecado. Por isso que as leis, elas servem como o quê? Como um freio. Como um freio. E a autoridade civil, por isso que Paulo trabalha em Romanos 13, por isso que Pedro trabalha no capítulo 2, a autoridade civil é a instituição de Deus para coibir e punir os maus e para proteger os bons. É isso que tem na Escritura. A gente deve respeitar a autoridade civil quando ela faz isso. Só há uma cláusula em que o crente pode se insurgir contra a autoridade civil. É quando ele for impor lei que nos faça transgredir a lei de Deus. Só dar um exemplo. Daniel tinha leis civis da Babilônia, mas essas leis feriam a lei de Deus. Foi que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram? Não. A gente não obedece, não. A gente obedece à lei de Deus. O Novo Testamento do mesmo jeito. Importa nos obedecer a Deus e não aos homens. Muito bem, vamos em frente. Vamos lá, irmãos, ler essa parte aí do seção 6. Embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei como pacto de obras, lhes serve de grande proveito como aos outros, manifestando-lhes como regra de vida a vontade de Deus e o dever que eles têm. Ela os dirige e os obriga a andar segundo a retidão. Descobre-lhes também as pecaminosas poluições, acho que é poluições ali, mas enfim, vamos lá, da sua natureza, dos seus corações e das suas vidas, de maneira que eles, examinando-se por meio dela, alcançam mais profundas convicções do pecado, maior humilhação por causa deles e maior aversão a eles, e ao mesmo tempo lhes dá uma melhor apreciação da necessidade que tem de Cristo e da perfeição da obediência a Ele de vida. Então, a lei, irmãos, a lei de Deus, Paulo até trabalha muito isso nas suas cartas, especialmente em Romanos, que a lei de Deus, ela tem esse caráter de mostrar o quanto nós somos o quê? Pecadores, e o quanto nós precisamos de Jesus, né? Vamos seguir, para a gente terminar hoje. Seção 6 ainda, né? Vamos lá? Ela é também de utilidade aos regenerados, a fim de conter a sua corrupção. A lei de Deus, ela é o quê, irmãos? Ela é o quê? Freio. Tá certo? Ela serve para frear. E a sanção, o castigo, a punição, mais ainda. Quando você está dirigindo e tem lá uma indicação, velocidade permitida aqui 100 km, ali é a lei. Quando você ultrapassa, o radar lhe pega, o que é que você tem que fazer? Tem que pagar a multa e perder os pontos da carteira. Tem boquinha não. Você infringiu uma lei e por causa dela você tem que pagar a sanção, a penalidade. Ela serve para fazer o quê? Fazer você tirar o pé do acelerador e frear. Numa próxima, você, rapaz, aqui tem radar, aqui eu vou passar abaixo de 100. Então a lei serve para isso, a lei serve para dar um freio, né? Para coibir ali o mal. Se, irmãos, não tivesse lei, já pensaram sobre isso? Se o mundo não tivesse lei, como é que seria? Lembram de Juízes? O livro de Juízes termina assim: naqueles dias não havia rei sobre Israel e cada um fazia o que queria. Como era o período de Juízes? Uma bagunça, irmãos. Uma anarquia.
E todo lugar onde não há leis, não há regras, não há normas, ele se torna uma bagunça. Vou só dar um exemplo. Na sua casa, se não tiver lei, vira uma bagunça. Aí, Toninha, vem aquela ideia da casa da mãe Joana. Vira uma bagunça. Já pensou? Não tem hora para acordar. Não tem hora para fazer as refeições. Dona de casa, você que sabe que tem ali. Já pensou se o marido resolvesse almoçar 12 horas, aí o filho, não, eu só quero almoçar lá para 3 horas da tarde. Aí deixar as panelas sujas, ali a comida sobre a mesa. Tem que ter hora, meu dia é hora do almoço. Se estiver dormindo, acorda, menino, para comer. Né? Tem que ter hora para acordar, para vir para a escola dominical, para ir para uma escola, para ir para o trabalho. Imagina um empregador. Se você deixar seu funcionário à vontade, hein, Salles? Se dissesse assim, chega aqui na hora que quiser e saia na hora que quiser. É diferente de produtividade, porque essa é uma nova filosofia que está sendo implementada em algumas empresas pela produtividade. O empregador chama o funcionário, contrata ele e diz, olha, eu preciso desse serviço aqui. A hora que você vai fazer, não importa, mas eu preciso todo mês o cumprimento dele. Mas é uma coisa também, o empregado ele vai virar à noite, ele vai fazer o que for para cumprir a meta, né, Rodolfo? O objetivo que a empresa estabeleceu para ele. Mas se não for por meta, é por horário. Seu horário de trabalho é esse. Na igreja é do mesmo jeito. Agora, o problema é que a gente acha ruim, né? O problema é que a gente acha ruim normas, principalmente a gente que se submete. Não é? Por isso que a gente às vezes tem dificuldade e aí eu fico observando às vezes algumas determinadas pessoas, eu digo, rapaz, se entrasse num regime militar, não é, Flaus? Hierarquia, a gente tem dificuldade, irmãos, de lidar com hierarquia, com comando, não é? Com submissão, com normas, com leis, com horários. A gente tem dificuldades. Não é? Mas todo lugar precisa. Todo lugar precisa de normas, de regras, senão vira bagunça. Senão vira bagunça. Não é? Eu às vezes levo a pecha aqui de algumas pessoas de que eu sou autoritário. E aí eu só faço, quando eu escuto esse tipo de comentário, aí eu disse, deu certo na igreja? As finanças da igreja são bem ajustadas? Patrimonialmente a gente avançou, a gente cresceu? A igreja, em termos de ensino, de qualidade, de pregação, de culto, a gente evoluiu? Então eu prefiro ser autoritário e a igreja caminhar bem do que eu ser um maricas e deixar cada um fazer o que quer e a igreja vivenciar uma bagunça e a igreja não saber se é calvinista ou é arminiana, sabe? E a igreja todo mundo comprar e depois não ter como pagar, como era quando eu cheguei, os irmãos sabem disso, porque eu paguei de conta aqui quando cheguei e o que eu não vou deixar, se Deus quiser, de nenhuma conta pendente quando sair. Se é bagunça, não é outro lugar. A igreja tem que ter ordem, tem que ter critério, tem que ter normas, tem que ter regras. E a gente tem que se submeter. O problema é que a gente tem dificuldade de trabalhar com hierarquia. A gente quer... Não é a igreja, a casa da gente, o trabalho da gente, não é bagunça, não é anarquia. Todo lugar tem que ter regra e a gente tem que se submeter a elas. Vamos mais. Pois proíbe o pecado, né? Contém a corrupção, pois proíbe o pecado. Não faça isso, não diga isso, não pense isso. Vamos lá. As suas ameaças servem para mostrar o que merecem os seus pecados e quais as aflições que por causa deles devem esperar nessa vida, ainda que sejam livres da maldição ameaçada na lei. Perceberam aqui, irmãos, o aspecto dessa citação? Olha o que diz lá. Podem ser livres da maldição ameaçada na lei. Maldição de quê? Condenação. Mas eles passam o quê? Aflições nesta vida. Aquilo que a gente falou.
Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas se entrar em pecado, tem o rosto de Deus o quê? Vendado, tapado, obstruído. E aí vai para o céu, mas vai na vida sofrer as aflições resultantes do seu pecado. Então, o fato de ser salvo e salvo para sempre não dá liberdade para que a gente viva de qualquer jeito, porque a gente tem uma lei que precisa ser obedecida. Do mesmo modo, as suas promessas mostram que, pode passar, Tiago, aprova a obediência deles, vamos lá, irmãos, e que bênçãos podem esperar obedecendo, ainda que essas bênçãos não lhes sejam devidas pela lei, considerada como pacto das obras. Só um parêntese aqui, Deuteronômio 29, lembram? Lembram do Deuteronômio 29? A obediência e desobediência, né? Aí tem até uma música, né? Se obedecer, vocês comerão o melhor dessa terra. Aí vamos lá, essas bênçãos, o que está dizendo lá? A obediência faz com que a gente receba bênçãos de Deus. Claro, irmãos. Quem obedece é o quê? Abençoado. Quem desobedece é o quê? Castigado. É normal. A graça de Deus não tira essa relação não, viu? A graça de Deus não tira essa relação de obediência e bênção e desobediência e castigo. Aí diz lá assim, ó, ainda que essas bênçãos não lhes sejam devidas pela lei considerada como pacto das obras. No aspecto da vida eterna, porque se porventura Adão e Eva tivessem obedecido, eles teriam vida e vida eterna, porque o pacto das obras, acabado com o pecado, a vida eterna agora é proporcionada mediante a obra de Jesus. E algumas promessas também de bênçãos lhes são restritas a Israel como nação, e não aos filhos de Deus. Aí é onde entra o problema da teologia da prosperidade. É porque ela pega promessas de Deus para Israel como nação, obedecendo, usufruiria. E não no contexto de servos de Deus. Certo? Então, essa é a questão. Quando Joselma leu o texto de Jeremias e fez inclusive a conexão com Salmo 1, e a gente poderia citar Josué 1 também, não é? No sentido de que a gente vai ser como árvore frutífera, tudo que a gente faz prosperará. Teologia da prosperidade vai lá, pinça e diz aqui, ó, prosperidade, e aí diz prosperidade financeira, prosperidade na saúde. A pergunta é, esse é o contexto mesmo de prosperidade, de tudo que a gente vai ser bem sucedido à luz da teologia bíblica? Não. Porque a gente pode, inclusive, ser paupérrimo, do ponto de vista material, financeiro, mas ser riquíssimo de vida cristã, de piedade, de testemunho. Em contrapartida, pessoas podem ter muito dinheiro e serem pobres de testemunho, de piedade, de sucesso na família. Irmãos, qual é o sucesso mais importante para os nossos filhos? Material ou espiritual? Claro que a gente quer os dois, mas principalmente espiritualmente. Aí vamos lá da expressão de Jesus: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que adianta o sucesso profissional dos nossos filhos se espiritualmente eles não amam verdadeiramente a Jesus? Então, a prosperidade, a gente precisa entender melhor, e as bênçãos decorrentes da obediência. Vamos lá terminar aqui. Assim, o fazer um homem o bem, ou evitar ele o mal, porque a lei faz o quê? Anima aquilo e proíbe isto. O que é que Paulo diz lá em Romanos 13? Toda autoridade
Foi instituída por Deus. Você não deve temê-la se você fizer o quê? O bem. Se você fizer o bem. Se você tiver com seu carro em dia, se você tiver com a sua habilitação em dia, tranquila, de cinto de segurança, com a quantidade dentro do carro permitida, e uma blitz ali da Polícia Rodoviária Federal, você vai se tremer todinho? Você chega, vai de peito aberto, né? Tirar a habilitação, coisa que quando a gente não tem, é em cima. Quando tem, raramente pede a habilitação da gente. Mas você chega, vai de peito aberto, para chegar lá, igual a mim, né? Quando a gente fez aquele evento lá em Patos, um acampamento, e a gente ia voltando, e aí alguém me ligou, estava saindo de Teixeira, alguém me ligou e disse, pastor, tem uma blitz aqui. Aí eu disse, tranquilo, estou todo regularizado. Chega, eu fui de peito aberto, né? Quando eu chego na blitz, aí o policial disse, documento do carro e habilitação? Eu disse, pois não. Puxei o documento do carro, fica ali no porta-luvas. Quando abri a carteira, uns 2 dias antes, Nena tinha pego minha habilitação para ir comprar um remédio da farmácia popular, remédio da pressão, que precisava dos meus dados. Não recolocou a habilitação dentro da minha carteira. Quando eu abri a carteira, aquele espaçozinho, cadê a habilitação? Aí o peito fechou ligeiro, né? Eu disse, né, cadê a carteira, a habilitação? Não, eu deixei em Monteiro, eu digo, não acredito não. Aí eu olhei para o guarda, puxei a carteira de ministro, que estava também no carro, disse, ó, seu guarda, eu sou pastor, o grupo está passando aqui, já passaram alguns carros, a gente vem de um acampamento aqui em Patos, nós somos de Monteiro. Está aqui, minha identidade, meu CPF, minha carteira de ministro, mas minha habilitação está em Monteiro. Ele olhou, pegou e disse assim, faça de conta que eu não lhe vi, viu? E vai embora. Quando a gente roda uns 2 quilômetros, Nena mexendo na bolsa dela, encontrou minha habilitação dentro da bolsa. E eu ainda pisei no freio com vontade de voltar, para dizer, seu guarda, está vendo como eu não estava mentindo? Aqui eu sou habilitado mesmo. Não é? Mas a lei, quando a gente está dentro da normalidade, irmãos, é o que Paulo diz lá em Romanos 13. Se a gente está fazendo bem, a gente tem medo de quê? Não tem medo de uma blitz, a gente tem medo de uma fiscalização. Agora, se a gente está fazendo mal, aí sim, a consciência da gente é atormentada. A consciência da gente é atormentada. Vamos lá. Seguinte, Tiago, para a gente fechar. 7, último, né? Última sessão. Vamos juntos lá, irmãos? Os supracitados usos da lei não são contrários à graça do Evangelho, mas suavemente se harmonizam com ela, pois o Espírito de Cristo submete e habilita a vontade do homem a fazer, livre e alegremente, aquilo que a vontade de Deus, revelada na lei, requer que se faça. Então, irmãos, vamos ficar com essa definição de Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Mesmo as leis civis de Israel e a lei cerimonial, todas elas refletem o caráter da lei moral de Deus, que é perfeita. E a gente precisa fazer como o Salmo de número 19. Eu peço que os irmãos abram para que a gente feche com esse texto. Salmo de número 119, aliás. Vamos ficar em pé? Adriana, vai cantar, Adriana? Então chegue para cá. A gente não cantou mais aquela música aqui, né? Chegue para cá. Vamos louvar o Senhor, né? Salmo 119, irmãos, versículo 127. Já pensou se eu dissesse agora, irmãos, nós vamos ler o Salmo 119 todinho antes de ir para casa? Salmo 119, versículo 127. O que é que diz? Amo os teus mandamentos, mais do que o ouro refinado. Mandamentos aí é sinônimo de lei, de estatuto, de preceitos, de juízos.
amo a tua lei, amo os teus mandamentos, mais do que o ouro refinado. Queridos, que nós possamos amar verdadeiramente a lei do nosso Deus e procurar cumpri-la, porque é isso que o Salmo 119 também nos diz: guardo no meu coração a tua lei, a tua palavra, para não pecar contra ti. Nós vamos cantar e nesse momento também fazer o ofertório. Os irmãos ficarão à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas, e logo em seguida nós estaremos orando, finalizando a nossa escola dominical. Nós saudamos os irmãos com a graça e a paz de Jesus, amém? Dizer que estamos felizes, por estarmos na casa do Senhor mais um dia. E é motivo de gratidão ao Senhor por estarmos juntos, celebrando esse Deus grande e maravilhoso. Quero dizer aos irmãos que estou bem, graças a Deus, na medida do possível. E fui para Recife essa semana, deu tudo certo, graças a Deus. Então, que possamos engrandecer esse Deus grande e maravilhoso. Amém? Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Ó Deus, quebrantado pelo teu grande amor, Jesus, obrigado pelo teu amor incondicional para com as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela tua obra redentora sobre nós. Diga ao Senhor, imerecida vida, da graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Obrigado, Pai. Diga ao Senhor, pela cruz
seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, queridos. Deus, nós te agradecemos por essa manhã, por esse tempo aqui juntos, reunidos, louvando o teu nome, aprendendo mais da tua palavra. Pedimos que, de fato, Senhor, nós possamos amá-la, não apenas de palavras, mas de atitudes, ou seja, que busquemos a cada dia mais viver a tua palavra para sermos testemunhos vivos do Senhor, onde quer que nos encontremos. Deus, perdoa-nos por muitas vezes negligenciarmos a leitura da tua palavra, a meditação nela. Nos ajuda, Senhor, a termos fome e sede da tua palavra, dos teus mandamentos. Agradecemos pela vida da irmã Adriana, pelo seu tratamento, porque o Senhor tem sustentado até aqui a tua filha, tem suprido as suas necessidades, e rogamos que o Senhor continue com ela, abençoando-a, fazendo na vida dela a tua vontade, ó Deus. Abençoa de igual forma aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram em tratamento, que o Senhor esteja restaurando-os para o louvor da tua glória. Oramos em favor de irmãos nossos que nesse dia estarão fazendo o Enem, outros que estarão trabalhando, que o Senhor também os visite, os guarde e os proteja onde quer que eles se encontrem. Leva-nos em paz aos nossos lares e nos traz à noite para celebrarmos o teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, podem sentar. Eu quero só às 8 horas, Deus quiser.